Tudo bem, alunos? Hoje a gente vai estudar a principal técnica que a gente precisa se utilizar quando conduz um processo psicodiagnóstico. Essa técnica é a entrevista clínica. Então vocês vão ver, né, que a técnica indispensável para conduzir uma avaliação é a entrevista. A entrevista pode ser subdividida em relação à sua estrutura em três. A entrevista pode ser estruturada, semi-estruturada e livre. A entrevista estruturada é aquela em que a gente se atém a perguntas, a tópicos que a gente quer investigar, pré-estabelecido, e não se desvia desse caminho. A gente não abre o trabalho, a sessão, a conversa, para outros elementos. Então a gente se atém àquele cronograma, né? A entrevista semi-estruturada é quando a gente vai atender o paciente com um conjunto de perguntas que a gente quer fazer, com um conjunto de elementos que a gente quer investigar, mas a gente mantém uma abertura para elementos novos, para associações do paciente, a gente mantém uma abertura para que a subjetividade do paciente possa aparecer, possa nos surpreender. E a entrevista livre tem mais a ver com o trabalho clínico em si, com a psicoterapia, que é justamente o paciente ter liberdade para falar daquilo que lhe vier à mente e a gente também para ir surfando, né, nesse discurso. O que a gente usa em psicodiagnóstico geralmente é a semi-estruturada, a mais adequada, porque a gente não perde o fio do trabalho, né? A gente mantém de certa forma o foco no nosso objetivo avaliativo, mas também garante que uma certa abertura para o discurso do paciente criar associações e a subjetividade dele se mostrar possa ser possível, né? Então a semi-estruturada é mais adequada. Vocês vão ver também que as entrevistas podem mudar a classificação delas, né, conforme o seu objetivo. Então tem a entrevista de anamnese, a entrevista de devolução, a entrevista de triagem. De alguma forma, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente utiliza um pouquinho de cada dessas, né? Os objetivos acabam permeando, né, o decorrer da condução que a gente vai fazendo. Mas é importante estudar isso também. E depois, no decorrer do texto, o autor apresenta quais são os principais elementos, as principais capacidades que o terapeuta tem que ter para conduzir essas entrevistas, assim como a parte que cabe ao paciente, que é colaborar, né? Que é ser voluntário, que é poder também se entregar àquele processo. Porque se o paciente não ajudar, se o paciente não falar, se não trouxer os pontos que a gente precisa trabalhar, nada feito, não é possível, né? Então o paciente também tem que fazer a parte dele. Como exercício para a nossa aula, para a gente praticar um pouquinho, eu gostaria que vocês imaginassem um primeiro atendimento avaliativo e tentassem elaborar um questionário, né, de perguntas orientadoras, norteadoras, uma espécie de cronograma a ser seguido que pudesse balizar a escuta de vocês numa primeira entrevista. Então tentem imaginar vocês diante de um paciente com quais perguntas, com quais elementos investigativos, né? Quais as coisas que vocês acham que teriam que saber, que teriam que perguntar, que teriam que investigar nessa primeira consulta para ter uma sessão proveitosa, né? Então tentem elaborar um questionáriozinho
dos pontos, dos aspectos mais importantes que vocês teriam que verificar, que analisar no primeiro contato com o paciente, nessa primeira entrevista clínica. Façam isso que vai ser importante. Abraço.